O programa Caminho da Universidade traz para a entrevista um atleta que vivenciou um período de ouro do futebol amador de nossas cidades e da região. Estou falando do inesquecível, eterno jogador João Antônio Faria Júnior. Ele vai nos falar da vivência desse período. E principalmente, que dia 19 agora de julho, comemorado o Dia Nacional do Futebol. Eu tenho certeza que teremos muitas curiosidades. Meu caro João, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é a afiliada TV Cultura do Brasil. Alô, professor, estamos aqui à disposição, estamos à disposição do esporte, estamos à disposição de você e fico à vontade para responder suas perguntas. Muito obrigado por aceitar o convite. Como eu mencionei agora na abertura, dia 19 de julho, Dia Nacional do Futebol. E eu sei que nós temos atletas maravilhosos do passado, mas eu também atendi o pedido de um grande amigo teu, depois de eu falar, ele gostaria muito que você viesse participar no programa para contar as belas façanhas, né? Os belos dribles e os gols fantásticos que você realizou na carreira como jogador de futebol, numa época futebol amador, considerado um futebol de ouro, e você vai contar exatamente essa história maravilhosa. Mas antes, João, de entrar exatamente na tua vida como jogador de futebol, nós precisamos conhecer um pouquinho quem é o Joãozinho, se nasceu aqui, filho de quem, em nome do pai, da mãe, das irmãs, conhecer um pouquinho mais. Na minha cabeça, o João sempre foi de Porto Leão Vitória, mas eu não sei se você nasceu ou não aqui. Por gentileza, nos conta um pouquinho sobre a tua pessoa, a tua família. Olha, Luiz, o nome do meu pai é João Antônio Faria, minha mãe Madalena Faria, a minha irmã Dolores Schwega Faria e meu irmão, que jogou futebol no Havaí, também um grande jogador, Dorival Faria. Eu nasci em Curitiba, como eu disse, perto do cemitério municipal Pilarzinho. Foi uma referência ao cemitério municipal. E você ficou bonitinho, né? Não ficou feio? Não, ficou muito bonito. E vim com 4 anos para a União da Vitória. E me instalei na rua Carlos Cavalcante, onde tinha o Cineluz, tinha o Baiarte, tinha o Armazém Ideal, tinha a Copel, tinha o Hotel Casa Verde, onde parava todos os caminhões da cidade. Belas lembranças, com certeza nem era calçada a rua ali, né? Não era asfalto, era uma rua normal. E ali encontramos grandes amizades. Muito bem. João, então, bacana. Vieram de trem, com certeza? Com certeza um trem. Era um trem que saía de manhã e chegava de noite. Foi uma caminhada de trem, né? Porque geralmente era o trem que fazia toda a viagem aqui de Curitiba à União da Vitória. Bom, eu vou depois perguntar as escolas que você frequentou, a influência das escolas na questão do futebol, de se tornar um atleta, mas antes eu quero saber o seguinte: como é que o futebol entrou na tua vida? Que a gente sabe, mesmo quando criança, às vezes ganha uma bola do pai, da mãe, ou tem alguma referência de algum jogador ou alguém da família, e você falou, claro, morou exatamente na rua Carlos Cavalcante, não era calçada, todas as casas tinham um quintal enorme e a piazada sempre pegava uma bola, seja de borracha, porque bola de capotão era cara, ou uma meia embrulhada. Me conta dessa tua façanha, do teu encontro com o futebol. Olha, para mim jogar num time que tinha da meninada na época, piazada na época que falava, eu precisava aprender a jogar futebol. E como que eu ia aprender? Eu tinha uma casa terra, né, uma casa, e peguei uma bola de borracha e jogava para cima e dominava, jogava para cima e dominava. Assim eu fazia o dia inteiro, porque eu não era bem quisto no campo de futebol, eu não jogava nada, então eu tinha que aprender a jogar. E ali eu aprendi, comecei a aprender, e quando eu voltei nos campinhos, eu comecei a ser o ideal da meninada. Ó, eu quero ele no meu time, eu quero ele, então eu escolho. Então ficou sendo uma coisa assim bacana. Agora, eu estudei no São José, onde era um campo de terra,
né? Esse primeiro momento nas escolas, que geralmente é assim, na escola na hora do intervalo... A escola de aplicação. Os caras fazem uma seleção e pegam os melhores. E no começo você era meio desprezado? Bem desprezado. Bem desprezado? Bem desprezado. Na escola de aplicação eu era desprezadíssimo. Eu não sabia jogar, o futebol tinha que aprender. E de um jeito ou do outro... Você sempre foi elegante assim? Sempre. Fomos bem elegantes. E comecei a aprender sozinho em casa, atrás, sozinho, o dia inteiro jogando uma bola para cima e me defendendo daquilo que eu tinha. E tinha uma travinha. A escola não era convidada, então? Não era convidado, no começo não. Na escola de aplicação, nada disso. Hoje é a faculdade. E aí eu comecei a aprender, em base de 5, 6 meses eu aprendi. E aí eu comecei a jogar no time já da meninada, já estava no time de cima, já estava jogando, estava mandando, estava isso, aquilo. E aí foi para São José, depois, logo em seguida, da escola de aplicação. Você foi para o São José através de convite, porque não sei se naquela época atrelavam o primeiro nós formamos um time do Catarinense, fomos campeões no São José, derrotamos os 11 irmãos. Ah, você então foi atleta do Catarinense. Do Catarinense, é. Um time formado pelo Zani, Dr. Zani da Alto Fará. E ali fomos campeões. Logo em seguida, eu fui me inscrever na diretoria do São José. Né? E cheguei lá, foi se matricular para ser aluno, isso? Para ser aluno do São José, que é um ginásio tradicional. Sim. Tinha os meninos e lá o Santos Anjos eram as meninas. E aí o Frei Bertino, tinha o Frei Pascoal, o Frei Bertino, o Hilário de Sordi, Frei Pacômio, que cuidava da cozinha, eles estavam tudo reunidos dentro já estavam esperando que eu chegasse. Aí já desconfiava que você já estava desconfiado. O Frei Bertino falou, bom, é o seguinte, você vai jogar no Catarinense ou vai jogar nos 11 irmãos? Porque se você jogar no Catarinense, você vai estudar no Tour de França. Fui obrigado a estudar no São José, mas eu queria estudar no São José. E aí fomos campeões. Anos 60, 61, 62, 11 irmãos e São José, a seleção do São José. Com o Hilário de Sordi, que era o técnico. Saudoso professor Hilário de Sordi, né? Que era par de outro professor, Israel Pastucci. Também fez história aqui na Vitória e o de Sordi fez em Portugal. Era o vôlei, o basquete, então era uma disputa muito grande dos dois. E uma disputa sadia, uma disputa... E ambos deixaram saudades em relação ao esporte, né? Deixaram muitas saudades. Eu tenho chamado de Farias, porque o correto é Faria. Mas todo mundo tem coisa por Farias. Tentaram Joaneta, Maneta. Recebeu muitos apelidos. Apelidos de tudo que era, mas não pegava. Seco, isso, aquilo. E aí pegou Farias, continuou Farias e foi continuando e ficou até hoje. Mas continue sobre a questão do professor Hilário de Sordi e o São José. O São José é que campo que é hoje, mas era terra. Então, se jogasse a bola para cima e voltasse na perna, tinha que dominar. Então começamos a aprender assim jogar futebol. Quando entrou na grama para jogar aqui no Antioco Pereira, aí foi levado pelo Nuche. O Nuche me levou. Eu quero saber depois os times que você jogou. O Nuche me levou para a União. Aí o Nuche, aí tem uma história do Nuche muito boa, né? Eu fui substituir o Nardo, que era o titular da equipe, e o Nardo não gostou muito e foi para cima do Nuche. E o Nuche, naquela época, era um revólverzinho, né? Tirou um revólver 22, deu 2 tiros para cima no furo, que o Nardo pulou para fora. Naquela época. Mas ainda ganhamos do Juventus de 5-1 e eu fiz 4 gols. Aí só 4 gols? Só 4. Eu sei que você era goleador, você era o cara que mais marcava gol. O Nuche ficou comandando, todo mundo que era contra ficou a favor. Aí já começou outra história. Cheio de moral. Aquela história da Dona Maria ali do lado, a casinha da Dona Maria, que todo mundo lembra. Hoje é o Antioco Pereira, né? Eu vou voltar um pouquinho no São José, acho que vale a pena. Pois não. O Cadinho participou já
duas vezes comigo aqui no programa. Até hoje tem um lugar que transmite jogos. Avança um pouquinho. Avança na escada, avança um pouco. E o Cadinho transmitia. E eu frequentava vários campeonatos. Frequentava o São José, e daí o Cadinho narrando lá, e a bola, e jogava lá embaixo no campinho. Quando eu estava ganhando de 1-0, 2-0, jogava lá embaixo para ir buscar. Mas o Cadinho ficava irritado assim, eu não tenho mais transmitir aqui, essa bola demora 5 minutos para chegar até aqui. Porque só tinha uma bola. Perfeito. Era difícil ter duas naquela época. Bola de capotão, muito difícil. Então eu estava lá embaixo. Aí até ir buscar, tomar uma água, isso, e ia ganhando tempo. E fomos ganhando. Antes de nós entrarmos ainda na questão dos times que você jogou, eu quero explorar um pouquinho o lado das escolas. Você estudou então no Anchieta, que influenciou São José. São José, fui para a Escola de Comércio, onde o doutor Mansur era o diretor, era o doutor Mansur, mas estudei 2 anos só lá. Aí de lá eu comecei a jogar futebol, isso, fora, sair, aquilo, e deixei o último ano, não quis ser contador. Muito bem. E me diz uma coisa, essas escolas influenciaram muito em relação a você se tornar um atleta, né? Eu acho que hoje a gente conversa sempre que o profissional vem de um lugar que não tem parece que não tem educação, só ganha dinheiro. E hoje está acontecendo muitas histórias de jogadores grandes aí que ganham milhões, né? Estão na França aí, aquelas coisas todas que você vê na televisão. Sim. E só fazem besteira, né? Então tem primeiro para jogar futebol ou para qualquer coisa na vida é a educação, saber respeitar o professor, saber respeitar, porque se você não respeitasse o professor, você apanhava em casa. Você chegava em casa, olha, o professor hoje me mandou para fora da sala. Ah, é? Você vai levar um castigo, tá? Aqui puxãozinho de orelha aqui. Um puxão de orelha, e vou levar você na escola lá, dizer que eu dei um puxão de orelha e tem que mandar assim quando você fizer besteira. Eu sei que essa preocupação da formação era debate nos professores. Era uma grande dedicação da família, e o São José e o Santos Anjos foram referências porque o pessoal ficava internado para o estudo, um dos melhores estudos da região. Até hoje eles continuam. Meu amigo Farias, nosso tempo já está finalizando o primeiro bloco, passa rápido aqui, mas já irei questioná-lo para o segundo bloco. Eu quero saber os times que você jogou aqui em Porto da Vitória e também fora das cidades, mas você vai responder no segundo bloco, tá bom, meu amigo? Não, fica à vontade. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado de hoje é o atleta também, peso de ouro, o João Antônio Faria Júnior, em homenagem ao dia 19 de julho, dia do futebol. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado de hoje é o eterno atleta, jogador de futebol, João Antônio Faria Júnior. Meu caro João, questionei você, quando finalizei o primeiro bloco, dos times que você jogou. Você citou com bastante clareza, claro, São José, com os irmãos, e também antes o Catarinense, e aí União, a história do Nuche, que tem tudo a ver. Quando se fala União, também não dá para esquecer da família Lima, né? Você acha que viveu essa parte com eles? Eu gostaria de saber dos demais times que você jogou, foi indicado, por gentileza, mesmo fora da cidade. Como eu falei, eu fui levado para o Nuche para a União e fui campeão em 64 com a União. Não peguei a Taça Paraná de 63, porque eu estudava no São José. Mas meu pai era presidente do Avaí e meu irmão jogava no Avaí. Então eles fizeram eu sair do União, depois de campeão e artilheiro do União, e jogar no Avaí. Mas era um sonho também meu que jogar no Avaí. Sim, o pai presidente. O pai presidente, foi presidente, né? Um dos anos. Aí joguei no Avaí, fomos campeões em 67 no Avaí, voltamos a ser campeão, que fazia 20 anos que o Avaí não era campeão, em 67 foi campeão, e voltamos a ser campeão em 70 e 71, bicampeão. Né? E aí fui para o Ferroviário, joguei no Juventus
nessa passagem toda. Aí fomos para o Ferroviário, o último campeonato da Léria, 73, antes do Iguaçu. Fomos campeão também e o artilheiro. Acabou a Liga Regional Iguaçu. É a Léria, né? A Léria, né? Otto Conrado Gruber era a referência, da Liga do Futebol Amador, né? Era ali o Otto Conrado Gruber. E fora da cidade, mais tarde foi convidado a outros times também, não? Bom, fui convidado, joguei no Pato Branco, joguei em Mafra, joguei em Canoinhas com Melado, que era a seleção brasileira amadora, porque antigamente tinha a seleção amadora brasileira. O Melado jogava no Canoinhas. Aí eu joguei lá, fiquei lá 6 meses, 5 meses, mas sempre voltava aqui para as raízes, onde eu estava. Era uma sequência. Porque você esteve fazendo um teste lá em São Paulo, num futebol muito admirado. O Piccoli era um alfaiate, que é pai do Mano, do Lauro Mano, que hoje está por aqui ainda, do Cuca. E ele disse, eu te levo a São Paulo. E me levou. Me levou no Parque São Jorge, no Corinthians. Tinha 200 meninos. Tinha que entrar, inclusive, pela cancha de basquete. E o Parque São Jorge era pequenininho lá, aquela coisa toda. E os testes foram se realizando, ficou em 15 meninos. E eu fiquei entre os 15. Olha! E foi uma satisfação enorme ficar entre os 15. Eles iam dar o estudo, eu ia jogar no time juvenil, para depois ir subindo, quem sabe chegasse ao time profissional. E Deus não quis que eu jogasse no profissional, quis que eu jogasse no amador. Eu vim embora. E fiquei no Avaí, jogando no Avaí, logo em seguida, né? Mas estive no Marcílio, de Itajaí, levado pelo Wilson França. O Carlinhos também foi um grande incentivador meu aqui na cidade, o Carlos Guérios. Então é ele que eu vou dizer agora que pediu muito que eu fizesse entrevista com você. Eu devo muito ao Carlos Guérios, muito, porque ele me levava nas coisas, ele era que transmitia, ele que falava. Inclusive ele esteve aqui no São José uma época, eu não estive presente, eu até agradeço a ele fazer os comentários que ele fez, foram grandes comentários. Centenário de Portunhol que ele falou sobre. Eu não pude estar lá, estava viajando, estava no exterior, mas fico agradecido, foi um grande cara, um grande amigo, um amigo espetacular. Muito bem. E continuamos jogando no Amador e está aí. Muito bem, década de 70, finalizou o Amador e surgiu o time do Iguaçu. Qual a tua opinião sobre o futebol profissional através do Iguaçu, por gentileza? Bom, eu acho o seguinte, naquela época era uma época de ouro, né? Os jogadores da cidade, em vez de ganhar o que ganhava o profissional que chegava aqui, ganhava 10%. Então não tinha razão de ser aquilo ali. Então várias vezes houve briga com jogadores. Ia treinar, jogar no vestiário, agora o salvador da pátria vai treinar. Que era eu, né? Aí ia treinar e vinha aquela pancada, era pontapé para tudo que é lado, aquele negócio todo, que até um dia, tanto pontapé, que eu acho que era o Nire, que eu cheguei a driblar toda a defesa do Iguaçu, fazer o gol, jogar a camisa pro coronel, quem mandava eram os militares na cidade, no Brasil, naquela época, joguei a camisa para ele. E fui embora. E fui para o Concórdia tomar uma sauna no Concórdia. Quando cheguei no Concórdia, tomei a minha sauna, estava tomando minha sauna, chegou o coronel, perguntou o que eu estava fazendo ali. A minha resposta foi o seguinte: eu sou sócio, o senhor não é. O que o senhor está fazendo aí? Foi até engraçado, está inclusive no livro. Está no livro? Depois vamos falar sobre esse livro. A história está no livro. Essa é a história que está no livro, né? Então, são histórias boas, né? História do Salmoura, São Bernardo de Avaí, no estádio do Ferroviário, o Salmoura me mordeu na orelha, caímos no túnel. Te mordeu na orelha? Você não sabia? De tanto não poder me marcar. Aí me mordeu na orelha, está no livro também. É que você sempre foi uma pessoa bem elegante, magrinho, rápido, ágil, quer dizer, você não disputava o corpo a corpo. Mas de maneira nenhuma, eu não podia disputar. Eu utilizava muita inteligência, eu sempre usava a inteligência porque eu sabia que vinha no sarrafo. Então era aquilo, era dar o pontapé. Então eu já pensava antes, driblava antes, corria antes, eu estava em uma forma muito boa, né? Então tinha um pique muito bom. Perfeito. E eles ficavam para trás. E aí ele não aguentou, mas mordeu mesmo, deu valer, foi expulso, inclusive teve o Dorival
Valde Lima era o juiz, ele até hoje comenta que aquilo ali foi para a CBF, foi para vários lugares aí que não podia ter feito aquilo ali, né? Até houve um BO, não sei, eu não sei o que é que houve. Porque houve uma agressão física, né? Não fui eu que fiz, então parece que foi o Avaí mesmo, não sei. Não o sei time mesmo tinha esse compromisso de repassar. Entrou, né? Está no livro isso aí. E foi umas passagens excelentes, boas. Muito bem. Nós estamos falando do Iguaçu, o retorno do Iguaçu, qual é a tua opinião? Olha, na época foi bom. Naquela época, foi ótimo o Iguaçu entrar, apesar de ter acabado um futebol maravilhoso, que era o Amador de Nanda Vitória e região. Vinha aqui as equipes profissionais de Curitiba, o Operário, o Curitiba, o Atlético, para ganhar era difícil. Empatava, às vezes perdia, porque o time daqui era um time de gala, era um time excelente, um time de jogadores bons mesmo. Cada time tinha 4, 5 craques. Então, acabou um amador de ouro para fazer um profissional. Claro, o profissional foi bem na época, começou 2, 3 anos, foi bem, trouxe grandes jogadores, teve grandes jogos. E agora foi uma boa também voltar. Esse retorno foi uma boa. Voltou para a terceira divisão, vai ter que lutar muito para ir para a segunda, depois para a primeira. O Rus, que é um grande presidente, vai ter que ter uma diretoria atrás que corresponda ao que o Ruski o que o Ruski quer. É um homem honesto, uma pessoa digna de ser presidente, então precisa de pessoas também dignas atrás dele, né? Mas estão começando com uma base boa, dentro de uma realidade. Muito boa. Eu não fui ver os jogos do Iguaçu na terceira divisão ainda, mas vou ter a oportunidade de ver. Diz que tem 3, 4 elementos, jogadores muito bons. Muito bem. Farias, assim você ficou conhecido. Amigos do futebol, me fale. O Nico. Foi um grande amigo. Então, nós estamos fazendo esse programa homenageando o Nico do futebol amador e também o Mica do futebol profissional. O Mica, que é aquele que o Golo Fantástico apareceu, foi aquele negócio, né? Então, infelizmente, nos deixaram mês passado, mês de junho. Foi um grande jogador, eu vi jogar, foi várias vezes, mas eu não era chegado muito a um. Não, a amizade maior foi com o Nico. A minha amizade maior era com o Nico, era com o jogador da época, o Valmor, o Mauro, o Sérgio Ney. Tem lá o falecido Techo, que morreu bestamente lá, né? E outros eram jogadores da época, inclusive o São Bernardo. Dentro do campo era uma coisa. Sim. Aí fora era uma gozação total, né? Hoje você não vai fazer nada, não sei o quê, porque eu vou te pegar, vou naquilo. As provocações sempre. Provocação. Era no café, começava. E os estádios sempre cheios. Né? Sim, lotado, né? Sempre lotado. Então, e tinha grandes jogos. Grandes estádios e grandes jogos. Sim. E naquela época de São José, você lembra dos teus colegas, dos 11 irmãos lá, que estão vivos ainda? Olha, o Sérgio Ney é morto, o Rubens Conel. O Rubens era ponta esquerda, o Piccoli de Pato Branco, era interno lá. O Zani já jogava também? O Zani, o Bibo, o Zani que formou o time do Catarinense, foi o que me levou ali para fazer jogar no Catarinense. E era um grande, tinha grandes jogadores e grandes amigos. Então é o que me traz toda, sei lá, eu tenho muita falta disso ali. Sente saudades? Sinto saudades muito dessa época. Muito Essa bem. época foi muito Alguma boa. coisa você deixou de fazer em relação ao tudo futebol? que eu quis fazer, eu realizei. Que bom. Aí fala assim, você não jogou no profissional, não teve o nome. Não, eu joguei no amador, foi uma grande satisfação e uma honra. Uma honra na época, hoje eu saí na rua e o pessoal me conhecer e falar comigo. Eu nunca autografei um livro. Pois desse livro aí, como é que é? Diz que tem muitas coisas escritas ali. Já autografei uns 3 ou 4, 5 livros aí, que eu pensei que eu nunca ia autografar um livro na minha vida. Que bacana, pô. E eu agradeço ao Kiko, né? Pois quero parabenizar o Jair. Porque ele fez um trabalho espetacular. A qualidade do material. Além de ser um bom jogador, um craque. Ele recuperou bem essa história do nosso futebol. Recuperou bem. Eu fui convidado, mas não estava aqui na época aí do lançamento do livro, mas todo mundo falou muito bem do lançamento. Quero parabenizar o Jair. Ele foi um grande jogador, né? E um grande escritor agora. E fez uma homenagem aí, homenageou todos os jogadores amador, um excelente trabalho, e deu uma parte para
a Liga do Câncer, né? E a outra parte pagou o que tinha que pagar do livro, claro, não ganhou nada. É sempre assim, o escritor não ganha nada, ele escreve e fica Mas no o amor. importante é que ele resgatou. É que ele resgatou. Só o fato de você que estava almoçando, chegou gente com esse livro, Farias, eu quero que você E tinha bastante gente na mesa, até porque eu olhei para cima e digo, mas será que é comigo que estão falando? E eu vou te dizer que não tem dinheiro que aí o garçom me deu a caneta, lá no Mirante, o garçom me deu a caneta e digo, bom, primeiro que eu vou autografar. Olha, e não tem dinheiro que pague seu momento, não né, tem, João, não né? tem, foi uma satisfação, fiquei muito emocionado. Então isso é uma expressão de gratidão para com as pessoas do passado. Poxa, que bom. Isso foi muito ótimo. Realmente eu quero ver se trago amanhã depois aqui o Kiko, o Jair, né, para que a gente possa conversar. Também. Eu agradeço o convite, mas eu não estava nas cidades aqui quando foi lançado. Meu amigo João Antônio Faria Júnior, mais conhecido como Farias, o Seco, o Sarrafo, o que mais? É maneta, é coisa, mas não pegou nada. Nunca pegou. Apelido para pegar tem que ficar bravo. Tem que ficar bravo, eu não ficava bravo. Então, aí você sempre levou o pessoal numa boa. Exatamente, levei todo na boa. João, é importante que se deixe uma mensagem para nós finalizarmos aqui. Eu sei que se falou de educação, dos jovens, daquele menino que quer ser um jogador de futebol. Sabe, eu gostaria de deixar essa mensagem. Eu quero, antes de você falar, eu quero te agradecer imensamente aqui a tua presença no programa Caminho da Universidade. Agradecer minha chefa Andressa, que acompanha toda a nossa equipe. E eu tenho certeza que nessa mensagem você vai dar um momento de reflexão para aqueles que pensam em se tornar um jogador de futebol. Por gentileza, fique à vontade. Olha, eu acho assim, primeiro, a pessoa tem que ir para a escola, estudar, respeitar o professor dentro da sala de aula, ele é o caminho, a educação é o caminho, esse é o caminho certo. Nunca entrar em droga, nunca entrar em nada disso, porque isso não leva a nada. Faz uma saúde boa, seja um grande jogador, pense sempre também nos outros que estão do teu lado e seja fiel aos companheiros. Pronto. Muito bem. Um abraço. Mais uma vez. Agradeço. O que é isso? Estamos à disposição. Nosso compromisso aqui da TV 1000 é resgatar belas histórias, belos exemplos para a sociedade e para a juventude. Você é um exemplo, você é uma referência, uma história linda do futebol amador, Portunhão, Vitória e região. Nós agradecemos a você. E eu tenho colocado semanalmente o seguinte, não me canso de dizer o seguinte, João, que não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica, educação. Até a próxima semana.